Choro, beleza? Bbem-vindos Opa! a mais um vídeo. Já vou te convidar agora, ó. Lá no Pra Vape quê? Peixão, todo dia tem vídeo. Todo dia. Vai lá, meu irmão. O Vape Peixão, Pepe, anteontem, deu tanto vídeo quanto aqui. Tanto viu. É doido. Tanto viu quanto aqui. Vocês estão demais, muito obrigado, né? Todo mundo que tá Imagina colando se lá. esse time cair de novo. Meu Deus do céu, se segura. Meu Deus do céu. Vamos torcer, vamos torcer. Vamos torcer. Ai, meu Deus. Meu sonho era que o Pepe voltasse ao canal do Corinthians dele. Estou disposto a ajudá-lo. Mas ele precisa Deus me querer. livre. Olha Deus só. me livre. Vamos contratar um corintiano doido pra fazer lá. Vamos contratar o Coy. Pepe Coy. Deus Você tá me fora da câmera, de tanto pro lado que você tá. Isso, Deus fica, me livre. fica Tô de centralizado, boa. sofrendo aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar do que a gente vai falar. Eu fiz um vídeo no Peixão lá com o Rodolfo, né? Falando sobre o fundo privado, aliás, o fundo público saudita, né? A PIF, né? É Private Investment Fund, eu acho, se não me engano, que é da Arábia Saudita, que pertence ao governo saudita, tá, gente? O dono do PIF é o Mohammed bin Salman, tá? Que é o dono, que é o dono da Arábia Saudita, que é o príncipe da Arábia Praticamente Saudita. é. É quem governa a Arábia Saudita, tá? Ele tem um pouco de dinheiro, vai. Acho que somando tudo, é coisa de 400 e tantos bilhões de dólares de fortuna, né? Do fundo todo. É um absurdo. É coisa descomunal, né? Enfim, o Fundo Monetário Saudita, segundo informações, e aqui é o grande veículo que veiculou isso pela primeira vez, é o L'Équipe da França. E a gente está falando de um jornal muito renomado que não vai inventar matéria para querer galgar espaço no futebol brasileiro, velho. Então, né, vamos lá. O que o PIF faz, Pepe? O PIF, ele faz várias coisas, não só no futebol, no esporte. Né? Ele faz esporte também, futebol tá entre as alas que eles fazem, mas é tênis, basquete, eles estão envolvidos em vários esportes. É tudo, né, cara? Tanto Turismo. de grana que eles podem botar dinheiro o que eles quiserem. Sim. Turismo, Bota- moradia. Você lembra aquela cidade que viralizou no deserto, que é toda espelhada, a cidade The é Line. fechada. The Line, exatamente. É do PIF. Esse projeto é do PIF, tá bom? Quantos quilômetros de cidade, né? Então No assim, meio eles do deixam deserto. tudo muito perto um do outro. Pra quê? Pra que tenha mais possibilidade de crescimento, pra que não tenha um crescimento desenfreado, pra que não fique tomando vários lugares. Então na parte ecológica tudo seria muito mais bem feito, né? Então o The Line é um projeto da PIF, tá? E a Procura PIF no YouTube pra você que não é bem conhece, legal né? o vídeo, né? É legal pra caramba, tá? E óbvio, né? Tem todas as partes, não é porque pode vir pro meu clube que eu não vou citar. Tem toda a parte de direitos humanos que sim, o Mohammed bin Salman lá na Arábia Saudita já violou, sim, né? Tem tudo isso. E seguindo aqui, a PIF, ela comprou o Newcastle da Inglaterra, né? Mudou já a realidade do Newcastle. O Newcastle não é mais aquele clube sobe e desce, né? Já é um clube que está permanentemente aí na Premier League, eventualmente briga um pouco mais acima, mas não pode ser uma superpotência porque na Premier League, no fair play financeiro da Premier League, são degraus que você precisa subir ano após ano para depois dar um grande salto. Então, existe sim um protecionismo, entre aspas, pro Big Six, porque eles já estavam muito grandes, então eles continuam com mandando ainda no futebol inglês. Né? Então tem muito mais dificuldades os clubes médios, que é o caso do Newcastle, de entrar nesse grupo dos mais ricos e dos times mais ricos. Né? O time é muito rico, mas não pode sair gastando dinheiro desenfreadamente como querem. Né? Então, para você chegar no padrão do Manchester City, por exemplo, você tem muitos degraus para subir. E a PIF, ela pode fazer isso com o Newcastle, mas precisa ter paciência. Né? No futebol brasileiro, assim como no futebol saudita, a PIF não precisa fazer isso. Não tem fair play financeiro, né? Tanto que no futebol saudita, os 5 clubes que eles gerenciam, Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahly e o Al Qadisiyah, são 5 clubes que eles gerenciam, eram 4, o Al Qadisiyah passou a ser o 5º, eles podem sair contratando jogadores a rodo, pagar os salários que eles quiserem, que não vai mudar nada ali, porque não tem fair play financeiro dentro do futebol saudita. Inclusive, hoje estarei... É que já foi, né? Acho que esse vídeo é de noite. Ele pode sair cedo também, tarde. Que hora o senhor cedo? estará ou esteve? Al Qadisiyah e Al Hilal, 2 da tarde. 2 da tarde? O segundo colocado contra o terceiro. Eu acho que você já vai ter ido pro Gold. Vai estar de férias novamente, né? 2 horas o joguinho. Pois é. Então são 2 times que, óbvio, eles são do mesmo dono, porém são presidentes diferentes.
para que tenha disputa ali interna e etc, né? Enfim, e a PIF, ela quer, segundo saiu na informação do L'Équipe, ela quer investir dentro do futebol brasileiro, e o Santos, até por toda a situação do Neymar aí, é o grande chamariz nesse momento, tá certo? Então eu vou ler algumas matérias, são bem curtinhas, com relação ao Santos Futebol Clube, tá? Mas eu também vou falar um pouquinho de Vasco, porque tem algumas coisas falando, se a PIF não fechar com o Santos, o Vasco é o clube que entra na mira deles, tá? O que eu acho que não impede ainda no futebol brasileiro, caso eles queiram ter 2 clubes. Desde que cada um tenha a sua autonomia, tá bom? E também vou querer desmentir algumas coisas que já tem alguns setores aí de conselheiros do Santos, né? Potenciais, deixa eu ver aqui o que eu posso falar. Supostamente algumas pessoas da diretoria, né? Supostamente algumas pessoas de algumas torcidas soltando informações mentirosas aí, falando, vai mudar o escudo, vai mudar o nome do clube. E é mentira, tá? Mas eu vou falar sobre isso. Primeiro eu vou ler uma matéria aqui que tá na band.com.br, mas é com as informações do L'Équipe, tá? Neymar vai comprar parte do Santos junto com o fundo de investimento de jornal francês. Jogador e pai vão se aliar a investidores para fechar a transferência. A matéria diz, a possível transferência de Neymar para o Santos não deve ser simples. De acordo com o jornal francês L'Équipe, a negociação envolve também a compra de uma parte do clube em parceria com um fundo de investimento saudita. A manchete do jornal diz o seguinte, Neymar está muito perto de retornar ao Santos. E o texto diz que as negociações estão quase concluídas e explica o ex-PSG e seu pai devem ingressar em um fundo de investimentos para adquirir participação no Santos, antes de retornar como jogador. O jornal diz que esse acordo permitirá ao Santos oferecer condições financeiras mais atrativas para Neymar e os saudistas. Não há detalhes sobre como seriam essas vantagens, mas tudo indica que o fundo de investimentos envolvido na negociação é o PIF, Fundo de Investimento Público Saudita, que está por trás dos grandes investimentos saudistas no futebol. No passado, esse grupo já anunciou que pretendia entrar no futebol brasileiro. Isso aconteceu em agosto do ano passado. Para concluir, o site diz que todas as fontes entrevistadas mostraram-se muito otimistas com relação a esse assunto nas últimas horas. Essa é a matéria do L'Équipe, tá? Que eu vi aqui na Band para trazer. Bom, primeiro de tudo, como eu falei, a PIF investe em vários setores, inclusive turismo, tá? E para você ver como... E eu vou até perguntar assim pro Pepe, só pra ver se bate antes de eu falar o que eu lembrava. Quando você lembra de Oriente Médio, pequeno, né? Pequeno e crescendo, Oriente Médio, deixa eu ver, África, leste europeu, como é que a nossa imagem na cabeça foi grudada desses lugares quando a gente era mais novo? O que você pensa? Quando eu falo África, pra você pensa o quê? Sobre o quê? Sobre pobreza? Não, sobre geral, socioeconômico, população. Continente de pessoas mais pobres, né? Fome, caramba. Exato. Aí quando você pensa em Oriente Médio, você pensa o quê? Povo rico. Não, mas eu digo não só o povo rico, mas tipo relação... Petróleo, seca, guerra o tempo inteiro. Deserto, petróleo. Né? Briga um com o outro o tempo inteiro. Né? E aí é onde eles querem mudar a imagem. Você pensar, quando você pensa em Oriente Médio, você pensa luxo, coisas boas. Agora a gente pensa isso. Grandes astros. Por causa de Emirados Árabes Qatar. E Qatar, né? Porque, cara, você pegar 30 anos atrás, quem fala, eu vou pra Doha. Dubai. Eu vou pra Dubai. Ninguém fala, o que é isso? Não, hoje já tem gente que fala, quero ir pra Dubai. Então, por quê? Porque mudou-se a imagem ao longo dos anos com isso, né? E a Arábia Saudita segue o mesmo caminho, né? Se você entra nos posts do Cristiano Ronaldo, do Messi, falando de turismo na Arábia Saudita, você começa a ver os negócios e fala, caramba, tem isso aí na Arábia Saudita? Tanto que o Neymar ganhava uns $500 mil cada story que ele fazia sobre a Arábia Saudita. Sim, sobre o país. Sobre o país, não tinha nada a ver com o time, ele mostrando ali, tipo, restaurantes, lugares bonitos, sim, né? Não, o Cristiano Ronaldo é o que mais fala, né? Que mais tem coisa disso. O próprio Qatar mostrava muita coisa luxuosa, né? Tinha ar-condicionado na rua. Sim. Saindo do chão. Sim. Os estádios com ar-condicionado, porque lá não tem como também, né? Não, então, assim, a tendência desses países, do Oriente Médio principalmente, é mudar a visão do mundo sobre eles, né? E é óbvio que a Arábia Saudita tá tentando seguir esse mesmo caminho. Tem a Copa do Mundo aí que eles querem fazer também para isso. E é o que a gente chama de sports washing,
que é a limpeza de imagem. Então, óbvio que quando a gente pensa nas SAFs aqui do Brasil, a gente pensa no Botafogo, por exemplo, o Botafogo, o John Textor tem ele mostra assim, ele vai investir em futebol, ele vai trazer grandes jogadores, mas é para investir em jogadores, ganhar lucro na venda deles depois, né? O Bahia, por exemplo, ele já não tem esse pensamento, porque também é um país gerenciando. O PIF é a mesma coisa, é sports washing. E eu gosto de usar o exemplo do Abramovich quando chega no Chelsea. O Abramovich que compra o Chelsea já era bilionário, já era oligarca russo, mas a imagem do oligarca russo na época era o quê? Trambiqueiro. É igual o Berezovski. Trambiqueiro, né? Bandido, gangster. O Abramovich chega, óbvio que ele ganhou dinheiro com a venda do Chelsea depois, mas assim, ele chega no Chelsea, ele contrata um timaço, arruma o estádio, tira o Chelsea de um patamar, entrega em outro completamente diferente, tira um Chelsea mediano, entrega um time grande, mundial, e a imagem do Abramovich hoje é qual? A gente ficou triste quando ele foi embora, bicho. Sim. Por causa de tudo que aconteceu entre Rússia e Ucrânia, mas assim, a imagem do Abramovich virou um cara simpático. Pesquisa o Abramovich, vê se tem alguma foto carrancuda dele. Melhorou muito a imagem dele, sim. Então, é uma estratégia que pessoas muito ricas, né, não só o Mohammed bin Salman, mas o Abramovich, por exemplo, usam de estratégia para melhorar a sua própria imagem. Ele sabe que ele não vai ganhar dinheiro, mas ele já ganha dinheiro de outra maneira. Né? Ele já é rico de outra maneira. O bin Salman nasce petróleo na privada da casa dele, entendeu? Sim. E é isso, é aquele petróleo limpo, é o petróleo mais puro. Na privada dele não sai água para dar descarga no cocô dele, sai petróleo. Exato, então assim, é aquele petróleo limpo, que é o petróleo mais caro e tal, não é tanto refinado, igual os nossos, por exemplo, que também é petróleo, mas é diferente a consistência. Mas o Bin Salman e a Arábia Saudita tem esse petróleo muito valorizado, então já ganha muito dinheiro. O negócio deles é limpeza de imagem. É tentar mudar o panorama que tem. Quando a gente fala em Bin Salman, a gente fala, pô, direitos humanos, não sei o quê. Com o tempo, com essa limpeza de imagem que a PIF tá fazendo, não é o Santos ou qualquer outro clube brasileiro que ela se enfiar, é no mundo todo, é para isso, para limpar a própria imagem, para mudar a perspectiva do país. Então é para trazer mais turista, para trazer mais dinheiro, trazer mais investimento, um monte de coisa, entendeu? Então não é a visão de um clube que a PIF comprar é para mudar a estrutura, não pensando, olha, vamos investir em base para trazer esse jogador e vender ele mais caro. Não. É outra coisa. Quem que é o melhor aí? Quanto tá? Tá, toma aqui que eu vou pagar. E pronto. Pode ser ruim também, e aqui, mesmo sendo meu time, pode ser ruim porque pode hipervalorizar ainda mais os valores empregados dentro do futebol brasileiro. E aí não vai ter competição. E não tendo competição, perde a atratividade também do campeonato. Entendeu? Então, assim, tem que pensar muito bem nos passos que serão dados. Obviamente, como torcedor de um time que seria muito rico, você vai falar, pô, beleza, vou ganhar tudo. Mas pensa que se você ganhar tudo, você acaba destruindo também a competição dos outros clubes com você. Você vai passar todo mundo de trator. E aí você não vai ter uma surpresa. Um cara que chega ali e consegue ganhar de você é muito complicado também. Então, assim, precisa ter um nível de competição muito alto. E não é interessante, tendo um clube tão rico, e nesse caso é todo um ramo hipotético e não aconteceu nada ainda, ele ter tanto mais dinheiro que os outros e gastar muito mais que os outros, que os outros não vão ter oportunidade de competir com você. Então tem que pensar muito bem nos passos que serão dados, né? Trazer também, Pepe, a notícia do Diário do Peixe, que foi o primeiro órgão de imprensa brasileiro a falar do acerto com o Neymar. Foi o Lucas Barros que deu essa informação, tá certo? Conheço o Lucas, gente boa pra caramba. Manda um beijo. Manda um beijo pra esse Um beijo pro Lucas Barros, né? Novinho de tudo, Pepe. Molequinho jovem, mas trouxe essa informação. Gilberto Barros, a família Barros está demais. E o motorista não, o piloto Alexandre Barros, da MotoGP. Verdade. Lembra dele? Pois é. De moto. MotoGP, exatamente. Mas vamos lá, para a informação do Lucas Barros e do Giovanni Martinelli lá no Diário do Peixe, né? Volta de Neymar ao Santos não é condicionada à transformação do clube em SAF. Essa matéria é do dia 25, tá? Saiu dia 25, 9h30 da manhã. A volta do Neymar ao Santos, que deve ser anunciada já nessa próxima semana, não está condicionada à transformação do clube em uma SAF. Neste momento, o retorno é apenas um desejo do jogador de recuperar seus bons momentos na carreira no clube que o revelou. Para tê-lo, o Peixe não conta com a ajuda de investidores, mas dos contratos com os patrocinadores atuais que já possuem uma cláusula Neymar, pela busca de novos parceiros comerciais e de ações de marketing. É mais ou menos o que foi o Ronaldo no Corinthians, tá, gente? Só para criar perspectiva. Neymar e seus representantes entendem que o craque precisa jogar. Ele está treinando normalmente, mas o técnico Jorge Jesus... Obrigado, Jorge Jesus, pelo que você fez pelo Santos, viu?
Obrigado, mister. Mas o técnico Jorge Jesus declarou que não inscreveria no Campeonato Saudita. Dessa forma, o atacante teria apenas os poucos jogos das Copas Internacionais até o final do seu contrato no meio do ano. Nestes 6 meses de Santos, Neymar acredita que pode retomar ao alto nível da carreira e gerar novas opções na janela de meio de ano. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O Neymar pode vir jogar até o meio do ano e partir para a Europa depois, tá? Mas enfim. Duvido que ele viria para fazer isso. Bom, mas vamos ver, né? A permanência dele por mais tempo no Santos não está descartada. No entanto, nesse caso, o clube precisaria de um investimento mais forte. Através do pai do craque, a diretoria do Peixe foi informada que a Private Investment Fund, o PIF, do fundo do governo saudita, que controla os 5 principais clubes, tá? Tô corrigindo, mas os 4 principais clubes do país e o Newcastle da Inglaterra, tem interesse na compra da SAF Santista. O presidente Marcelo Teixeira ainda defende o modelo associativo. Ele deu uma entrevista, inclusive, falando que ele prefere o modelo associativo, tá? Enquanto isso, o Conselho Deliberativo discute alterações no estatuto e o texto sobre a SAF deve ser revisto na próxima mudança. Em outubro do ano passado, a comissão do estatuto levou para uma reunião do colegiado os advogados Rodrigo Castro e Carlos Eduardo Ambiel, que participaram da elaboração da lei da SAF no futebol brasileiro, para explicarem com detalhes o texto. Um dos advogados, o Dr. Rodrigo Castro, fez a apresentação e destacou: se vocês tomarem a decisão de virar SAF, vão poder ter na porta de vocês não apenas os mais relevantes investidores do Brasil, como do mundo. No Brasil, o único time realmente internacional ainda hoje é o Santos, afirmou o advogado na época. O texto atual do estatuto gera dúvidas em advogados especialistas em direito esportivo. O parágrafo 3º do artigo 5º diz o seguinte: é facultado ao Santos, mediante prévia aprovação do Conselho Deliberativo, constituir sociedade de qualquer tipo ou deter participação societária em sociedade que tenha como objetivo a prática esportiva profissional e que, classificada como entidade de prática desportiva, participante de competições profissionais, nos termos definidos na Lei número 9.615 de 98 e suas alterações, inclusive na Lei 10.673 de 2003, e transferir ela e os bens móveis e direitos relativos à modalidade profissional presente no objeto social da mencionada sociedade, que sejam necessários para o seu desenvolvimento, observando a legislação aplicável, executando-se no previsto da Lei 14.193 de 2021, que deverá obedecer ao descrito nos parágrafos 5º ao 8º desse artigo. O texto não cita a necessidade de obediência ao parágrafo 4º. Eu não vou ler o parágrafo inteiro, tá? O cérebro já desligou faz 4 minutos. Tá complicado, mas eu vou resumir daqui a pouco. No Newcastle, a PIF comprou 80% das ações em 2021. O Dr. Rodrigo Castro é um dos responsáveis pela redação do novo texto, que deverá ser votado no Conselho Deliberativo ainda neste primeiro semestre. Após a aprovação dos conselheiros, o texto ainda precisará de uma aprovação da Assembleia de Sócios, que pelo jeito é extremamente favorável, tá? Após a mudança do estatuto, caso o clube receba uma proposta de algum fundo de investimento, caberá ao presidente Marcelo Teixeira decidir se ela será ou não levada para votação no Conselho Deliberativo. Só após aprovações dos conselhos e dos sócios, como qualquer clube, na verdade, a SAF do Santos poderia ser vendida. Então é basicamente o seguinte, tem essa parte toda econômica, é bem complicada aqui, porque é texto de advogado, que é realmente complicado. Vai ter que ter alguma coisa para convencer esses homens aí. Vai ter que supostamente molhar a mão de alguém. Porque esses caras nunca querem perder boquinha, tá, gente? É isso que eu quis dizer. A gente já falou isso em outros casos, não é o Santos agora que vai mudar. Mas quem quer rir, tem que fazer rir. Eu vou só dar a entender assim. O que dizem é, tentando traduzir o que tá escrito ali, hoje o Santos ele não pode vender só pode vender 49% das suas ações. Hoje não pode. A PIF tem interesse de pelo menos 51%. E esses 2% são a chave para a mudança. O que eu entendi de todas essas matérias que eu li bastante coisa, é que a PIF quer colocar o pai do Neymar como um gerente aqui, né? Obviamente, por quê? Porque o pai do Neymar é de Santos, conhece o Santos, tem... como é que fala? Tem trânsito. Tem trânsito entre vários... aqui no meio esportivo brasileiro e tal. Então eles querem, obviamente, tendo o gerente ligado à PIF, mas... Peraí, deixa eu terminar. Mas com a gerência do pai do Neymar. Basicamente é isso, tá? E, supostamente, o que se diz por aí é que o presidente do Santos quer colocar algumas pessoas da confiança dele nessa nova diretoria. Tá? Mas é que eu tô falando supostamente, porque eu não tenho informação mesmo sobre isso, tá bom? Então é suposto. Sei lá, né? A tendência é essa. Na entrevista pro Romário, que a gente pode falar, o Neymar fala um pouco por cima disso.
que ele fala, obviamente que se a gente fizesse um investimento, né, no Santos e meu pai fosse gerenciar, porque ele não pode, ele é jogador, né, ele não pode gerenciar o clube, né, e meu pai se fosse gerenciar, eu tenho certeza que meu pai vai querer montar o melhor time possível pra gente ter uma visibilidade muito grande, porque a gente não quer perder dinheiro. Isso é uma coisa que eles falaram bem. Então, assim, põe dinheiro pra perder dinheiro. E mal ou bem, né? Mal ou bem, se tem uma coisa que a família Neymar soube fazer desde que ele virou profissional é ganhar dinheiro, né, Pepe? Inclusive quando ele sai do Santos, né? A gente sabe muito bem a circunstância que foi aquilo lá. Mas tem que ver o jeito que eles fizeram também, né? Cagou a carreira do moleque em troca de dinheiro. Então, a gente tem que pensar em muitos desses pormenores. Mas eu acredito que todo esse interesse da PIF com o Santos tem muito da mão do pai do Neymar nessas negociações também. E assim, a gente fala pai do Neymar, não é só ele, né? É um grupo de pessoas. O pai do Neymar sendo o chefe, né, gente? Né? Mas é isso. Pelo que eu entendi, posso estar errado, mas pelo que eu entendi, esse é o passo que a PIF quer. Porém, a gente sabe, como é um negócio muito grande, tá lá o pai do Neymar gerenciando o Santos. Tá aqui. O Santos é meu parque de diversão. Se a PIF, que comprou efetivamente o clube, perceber que tá tendo desmando ali, meu irmão, aí é outra coisa, os caras tiram, né, Pepe? Bota outro gerente, vão pesquisar outra pessoa, né? Não vai ser um parque de diversões o cara fazer o que quiser e destruir a imagem do clube, até porque não é interessante pro investidor ter a imagem do clube destruída. Não, né? Até porque eles querem sport washing, não querem arranhar mais a imagem. Então eles não vão querer comprar uma briga de destruir a imagem, eles querem que eles cagam o Santos aqui, qual a imagem que passa? Exato. Você traz pra cá pra fazer uma imagem legal, você faz uma merda e não só o torcedor do Santos, mas todo mundo que tá acompanhando. Sim, passa a ver com maus olhos. Passa a ver com olhos não muito bons. E o exemplo que a gente pode dar é a 777 no Vasco. Quando chega com uma imponência, a partir de hoje o Vasco não deve mais nada ao Flamengo, que o Josh Wander fala. Depois qual que é a imagem que a 777 tem? Falido, destruído, acabou com o Vasco, acabou com o Everton, acabou com todo mundo que tava ali, com o Genoa. Ou seja, se você não faz um bom trabalho, sua imagem fica manchada. Quem fala no Josh Wander hoje? Onde tá esse cara? O cara sumiu, velho. Ninguém sabe onde tá. Entendeu? É isso. Ou você faz um bom trabalho, e aqui obviamente são coisas diferentes, a 777 é uma empresa, é diferente e tal, mas é só pra entender como a imagem é muito importante. Se você vai lá e destrói, o que você construiu? Nada, você só destruiu. Enfim, aí tem a da ESPN, que é bem curtinha. Neymar no Santos, jogo de xadrez com pressa do pai e árabes quietos, arrasta a negociação. Porém, o que eu quero falar da ESPN é o seguinte, a ESPN tem soltado matérias com o Neymar no Santos, ela tem bloqueado os comentários. Dos outros ela deixa. Do Neymar no Santos ela bloqueia os comentários. Por que, ESPN? Qual que é o ponto aqui? Desde a matéria que a ESPN falou, o Flamengo não quer o Neymar, eles começaram a bloquear todas as coisas de Neymar no Santos. Deixa o povo se lascar ali nos comentários, comentando, bicho. É relevância pro no máximo pro jornal. Corta umas palavras, né? Pô, bicho, bloquear comentário de torcedor, mano. Sem fim. Aí já surgiu... é a dentadura. Já é a dentadura. Aí surgiu um rumor, que a gente vai comentar ainda como rumor, mas que já teve origem lá no ano passado, mas ainda tá na casa do rumor, porque eu não achei nenhuma matéria, nem de veículos árabes ainda, falando sobre essa possibilidade. Mas como é rumor, a gente comenta só, tá? Que o Vasco poderia ser o clube que a PIF investiria caso não desse certo com o Santos. Tá? Obviamente que o Vasco é um time grande, torcida continental também igual o Flamengo, igual São Paulo, igual o Palmeiras e tal, né? Uma torcida muito grande. Já é um clube que tem a lei da SAF aprovada, então teoricamente é mais fácil comprar o Vasco do que o Santos hoje por causa do estatuto do Vasco e do Santos, tem essa diferença, né? Mas vamos lá, a matéria de agosto de 24, que acho que a gente até chegou a fazer um vídeo aqui na época, Pepe, sobre isso. Né, e fala assim, em evento no Rio, fundo saudita é convidado a investir no Vasco, né? Só que, aí tem aqui a matéria, diretor do BNDES, Nelson Barbosa, conversou com Yassir Al-Rumayyan e disse que o time carioca está aberto para receber apoio, cita, entre torcedores vascaínos Lula e Eduardo Paes. Lula é corintiano, mano, mas tudo bem, né? A matéria é bem pequenininha, mas Yassir Al-Rumayyan, governador do PIF, ou seja, ele é que gerencia o PIF, não é o Salman, ele é o dono, né? O Al-Rumayyan é o gerente da PIF, conhecido também pelos seus investimentos em clubes como Newcastle, Al-Nassr e tal, expressou interesse em expandir os investimentos no futebol brasileiro e em áreas estratégicas do país, ou seja, já é uma vontade da PIF
do ano passado que eles externaram isso, né? Durante um evento realizado no Rio de Janeiro em 12 de junho, Al-Rumayyan destacou os desejos e planos de expansão em tecnologia, energias renováveis e esportes, incluindo futebol. Em entrevista, ele citou que 20% do orçamento do PIF, equivalente a 200 bilhões de dólares, ou seja, o orçamento é de 1 trilhão, o orçamento total, é destinado a projetos no exterior, incluindo o Brasil. Ele reafirmou o interesse da Arábia Saudita em investir em tecnologia, energia sustentável, mineração e também no futebol brasileiro. Estamos no melhor lugar para discutir futebol, disse Al-Rumayyan. Durante essa entrevista, o diretor do BNDES, Nelson Barbosa, disse ser torcedor do Vasco, ou seja, uma pessoa disse que era torcedor do Vasco, assim como o prefeito da cidade, Eduardo Paes, além de citar o atual presidente do Brasil. De forma bem-humorada, Nelson e Eduardo pediram a Rumayyan que investisse no clube carioca. Aí ele falou, óbvio, aqui para alguns investidores, nossos visitantes não vão entender, mas se alguém aí quiser investir no Vasco da Gama, eu e o presidente Lula agradecemos muito. A situação está muito crítica nesse momento, falou Eduardo Paes. E aí, a partir disso, voltou-se a falar desse negócio agora. Mas o Pedrinho, na época presidente do Vasco, disse que não tinha nada entre PIF e Vasco, que ainda está na casa do rumor. Então não é que a PIF falou, vou investir no Vasco. Por enquanto só tem essa parte do Santos que o L'Equipe noticiou, tá? E se, obviamente, vier uma oferta pro Vasco, ou a PIF desistiu do Santos, vai investir no Vasco, a gente vai falar também. Mas hoje, dia 26 de janeiro de 25, por enquanto, o interesse da PIF é o Santos. Mas pode mudar, cara. Futebol é dinâmico, a gente sabe o que acontece. E nada diz que o Santos vai ser uma SAF também. Precisa aprovar, precisa passar por todo o rito que todos os clubes passaram para ter aprovação, para ver conselho, para sócio votar e aí negociar uma venda de SAF. Então tem meses a fio para isso acontecer. Tudo isso deve acontecer nesse período que o Neymar tá no Santos. É isso. Eu sei que é extenso, eu sei que até que é chato, mas como é um assunto que envolve muita coisa e pode gerar muita repercussão, tem muitos lados aqui, é bom a gente falar. E óbvio, né? É igual sempre, o Neymar vai voltar pro Santos. Meses atrás ninguém falava nada. Não, isso aqui é impossível. Né? Meu bumbum tava na reta. Né, Rafael? Tava na reta. É impossível, não digo. Não, mas assim... É improvável. Tava muito improvável. O Carille deu uma entrevista logo que ele saiu do Santos e falou 99,99% de certeza que ele não vem. Mas até pelo tamanho do Neymar, não tem como você dar uma sabugada, você cravar ali. Como... Não, eu entendo. Eu só digo assim, como era dado muito como improvável, então era tudo na casa do rumor, possibilidade, né? Sempre vem aquela coisa de... E pessoas realmente inventam informações, muitas vezes, para querer ter mais visibilidade, etc. Você vai levando com cuidado. Porém, já vem um veículo de grande mídia, de um jornal que o Neymar nem tá mais lá também, na França. Não teria por que o L'Equipe fazer uma matéria envolvendo a PIF indo pro Santos, cara. Não teria muito sentido. Então, assim, já é uma fonte de pesquisa. Alguém ali do L'Equipe foi se informar. Eu não sei o nome da pessoa que fez a matéria. O L'Equipe foi lá se informar, montou essa matéria e lançou. Agora já começa a virar uma coisa não na casa mais do rumor, já na casa da informação. É diferente desse caso do Vasco, por exemplo. Mas é uma coisa muito grande. Então a gente vai ter que ir falando disso esporadicamente até virar alguma coisa ou não. Né? Vamos ver como é que o Santos vai se saindo. Até é bom observar como o Santos vai se sair nesses meses, se ele vai, né, votar para a SAF. Se isso for sendo aprovado, a gente vai falar, bom, tem alguma coisa aí. Se começar a votar para a SAF rápido, porque não é falado nada de SAF no Santos. As coisas do estádio estão totalmente paradas. E é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, porque já estava quase fechando, vai começar, não sei o que. O Pacaembu já voltou, que era um negócio pro Santos voltar. O Pacaembu teve a final da Copinha já. E nada do Santos reformar o estádio. Então, por que não tá reformando o estádio? Por que não derrubaram a Vila para fazer uma nova ainda? Vai mudar o projeto? Vai ser muito maior? Sei lá, se a PIF vem, vai comprar aquelas casas do lado ali, vai aumentar muito mais o tamanho do estádio? A gente não sabe de nada, é muito nebuloso ainda. Mas já tem uma pulguinha, já tem uma fumacinha, né? Já acenderam isqueiro ali. Tem alguma coisa. Agora a gente vai ficar monitorando, né? Faça seus comentários pra ficar à vontade. Desculpa aí ter falado bastante. Esse assunto é chato pra caceta. Eu só quero saber quando ele vai chegar, como vai chegar. Vai vir dinheiro pro Santos, vai cair com classe, sem classe. É isso que eu quero saber. Não, o que tá sem falar do retorno do Neymar, que ele volta, ele estreia dia 5, que é o dia do aniversário dele. Não, saber o básico, como que vai ser, se o Santos vai ter que dar alguma grana, se ele vai abrir mão dos valores que ele tem a receber até o fim do contrato. Essas coisas aí,
O próprio Fabrício Romano falou que ainda não tem o que dizer ainda, né? Pelo que foi apurado até pelo Diário do Peixe e alguns outros veículos de mídia, o Al Hilal pro Santos não vai ter dinheiro entre os dois. O Al Hilal vai abrir mão do Neymar e o Neymar vai abrir mão do que ele teria a receber pro Al Hilal, que é cerca de 400 milhões de reais, né? Ele teria direito a receber até o final do contrato dele. Ele vai abrir mão desse dinheiro para voltar pro Santos sem ter que pagar nada entre as partes. Quase meia bilha para voltar pro Santos. É muito amor. É amor demais. É coisa de Deus. Até suspeito. Não, então assim, é por isso que eu acho que tem alguma coisa com relação a possível investimento. Não é possível que o cara abra mão de quatro, ainda mais e outra, Pepe? Neymar, que gosta pouco de dinheiro. Então, e outra, eu fico pensando nisso porque assim, o Neymar vai fazer 33 anos agora. Digamos que o Neymar queira muito jogar em alto nível por muito tempo. E aí a gente fala, tá bom, ele vai jogar, que ele vai ter mais 5 anos de carreira. Ainda assim, vindo o negócio da PIF é muito maior do que só a transferência do Neymar, porque muda o patamar do futebol brasileiro como um todo. Porque a atratividade de investimento passa a ser outra. E aí eu acho que pode caminhar Liga de Clubes, e aqui, gente, tô falando de Santos porque é o assunto, mas poderia ser outro clube, tá? Liga de Clubes, porque mais SAFs se formando, mais outros investidores interessados também, né? Outros investidores tipo os que estão na Inglaterra, não só o John Textor, mas, sei lá, eu esqueci a empresa que é a dona do Liverpool, né? Que também pode vir pra cá, sabe? Outros conglomerados de esportivos também, até os dos Estados Unidos. Ou sei lá, o Abramovich querer investir no Brasil, que agora ele tá sem clube. Porque o Neymar vindo chama a atenção de todo mundo. Fora a atratividade para atletas, que também é uma coisa de levar em consideração. Já veio o Memphis, cara, querendo ou não, um baita nome. Voltando o Neymar, acaba voltando os caras. E veio o Oscar, o Lucas tá aqui, o Coutinho tá jogando aqui. Mas são todos jogadores de Copa, velho. Jogadores de seleção. Não só os brasileiros, mas o Memphis também. Jogou Copa do Mundo, jogou Eurocopa. Jogador grande, sim. Jogador de estofo, jogador grande mesmo. Os olhos, por mais que não seja, nossa, o foco do futebol mundial, mas... passa a ser um mercado muito forte também. Quem gosta de ganhar dinheiro vê como oportunidade. E talvez seja bom até de rebarba para a Argentina. Porque a Argentina também aprovou a lei da SAF. E querendo ou não, cara, você bota Boca, River, Independiente, Estudiantes, é tudo timão, é tudo time grande, Racing. Mas esses times também muito fortes. Começa a dar passos, né, que tava emperrado aí. Exato, o River começou a trazer um monte de jogador importante. O River contratou o Montiel, foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina, cara. E aí começa a mudar também o panorama desses times também. E começa a ter um mercado muito mais forte no continente. E, se Deus quiser, para Uruguai também, Paraguai, os times começaram a ficar mais fortes aqui também, falando no campo esportivo. Eu acho que é muito interessante, eu acho que pode ser um caminho bom. Querendo ou não, cara, aqui também rola muito dinheiro. Não é igual nos Estados Unidos ou na Europa? Não é. Mas também rola muito dinheiro. Então, é saber aproveitar o mercado e expandir, né, para outros mercados também. Se o Neymar, a gente usa a camisa do Al Hilal aqui por causa do Neymar, nos Estados Unidos usa, por que ele não vai usar do Santos dele lá em outros lugares? E de outros jogadores grandiosos que possam vir pra cá. Sei lá, o Pogba começa a vender camisa do Pogba do Corinthians lá na França. A gente vê como isso faz sentido, que até o próprio Yamal tem a camisa lá do Neymar no Santos. Pois é, então assim, é realmente uma coisa globalizada. Tomara que dê certo, cara. Né? Não necessariamente pro Santos, mas que coisas tão grandes assim comecem a investir mesmo no futebol brasileiro. Que eu acho que pode dar um passo muito grande aí, a gente ter pelo menos uma mudança de calendário, essas coisas todas, se desvincular da CBF, formar uma liga independente e dar passos grandiosos pro futebol brasileiro se consolidar como uma força mundial de novo, cara. Aí a gente passar salsicha no rosto do Real Madrid de novo, aquela coisa toda louca que a gente já fez. Torcedores, calma. Calma, torcida, mas enfim. Você tá pouco empolgado, hein? Não, eu acho que, nem da PIF em si, mas assim, a gente sempre foi a favor de SAF aqui, então a gente pode falar com isso com... Primeiro você tem que sonhar e passar a salsicha no Mirassol. Já passamos. Um degrau de cada vez. Já passamos a salsicha no Mirassol. Mas esse ano é outro ano. Ganhamos do Mirassol esse ano, Rafa. Vamos lá. O Santos ganhou do Mirassol já. Verdade. Respeite. Só o Teodoro ficou bravo. É verdade. Diz a sua opinião nos comentários, tá certo? Diga aí o que você acha, o que vocês pensam da PIF, se você acha legal ou não esse tipo de investimento no Brasil, né? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo para todos, tá certo? Até para outros times, vem a PIF. Não, para outros times, cara. Exato. Aí vem o PAF, contrata a Portuguesa Santista. Mas se vem, por exemplo, os donos do Al Rayyan lá, que é o time do Roger Guedes, e começam a investir aqui, que é o Qatar, já é outro país. Vem o Elias Glazer, o Canequinha. Sim, o Emirados Árabes tá aqui, tá investindo no Bahia, cara.
né? Então tá tendo já. É uma porta que se abriu. Saudade. Vamos ver. Vamos ver, tá certo? Deixa sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. O Menino Neymar estreia dia 5 de fevereiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro, tá certo? Vamos ver. Tá junto, um beijo, boa noite, boa tarde. Boa noite, Rafael. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Até a próxima.